Fala pessoal, estamos começando mais um Icemcast, o podcast que traz muitas informações para você sobre saúde, bem-estar. E hoje a gente está com mais uma convidada especial aqui, uma colega minha médica que atende também lá na Uicense, a doutora Luísa. Muito obrigado por ter... Ah. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Lu, conta um pouquinho para o pessoal qual que é a sua especialidade e como que é a atuação hoje da sua especialidade. Primeiramente, eu que agradeço, né, pelo convite. Faz tempo que eu quero conversar sobre a minha especialidade e a sua na clínica. Bom, eu sou cirurgiã vascular e a minha especialidade, ela trata todos os vasos do corpo. Os vasos que levam sangue, os vasos que trazem sangue, os vasos que carregam os líquidos, vários tipos de vasos. E eu também trato muitos pacientes diabéticos, né? Que eles são muito famosos por passarem com vascular, porque eles têm uma doença que é conhecida também, chama pé diabético. E o pessoal, a grande dúvida tem diferença de passar com vascular ou angiologista? É uma questão que as pessoas têm muita dúvida e eles vão no meu consultório e às vezes eles me perguntam se eu sou angiologista ou se eu sou vascular. Na verdade, angiologista é um termo mais obsoleto. Hoje em dia, o pessoal não usa tanto esse termo. Ele existe, né? Ele tem a ver com os vasos, mas ele foca mais... Ele era usado mais antigamente, focava mais no tratamento clínico das doenças. E o vascular acabava tratando as doenças cirúrgicas, né? Mas é difícil a gente separar uma coisa da outra. O paciente chega no consultório, a gente inicialmente não dá para saber se ele é um paciente clínico ou cirúrgico. Por isso, a cirurgia vascular acabou abrangendo tudo. Ela acabou abrangendo a angiologia. Porque anjo vem de um estudo dos vasos, né? E cirurgia vascular, na verdade, eu acho que o termo confunde um pouco, né? Mas é basicamente a mesma coisa, né? Sim. No dia a dia. Então, qualquer doença que atinge qualquer tipo de vaso, você atende, desde a parte arterial até a parte venosa. Sim. O único vaso que eu brinco com os pacientes que a gente não trata é só os vasos do coração, que é o que geralmente as pessoas confundem também. Muito paciente vem e fala assim, eu preciso passar com um cardiologista ou com um cirurgião cardiovascular. O pessoal tem dificuldade de separar as doenças dos vasos. A gente trata os vasos do corpo todo, exceto os vasos do coração, que é quem trata é o cardiologista. Que os únicos vasos do coração as coronárias só. Que as coronárias a gente não se atreve a mexer nelas ainda. Mas até a aorta ali, vocês também fazem, né? Próteses, essas coisas. Né? A aorta, aneurisma, subclávio, vasos altos também a gente mexe. A gente só não aborda vasos intracranianos também e as coronárias. Os cirurgiões vasculares são bem-vindos até quando está em cirurgia, quando a gente faz ou está no trauma, né? Acontece algum vaso que se rompeu, que precisa fazer algumas suturas. Sempre a gente chama o cirurgião vascular para dar uma ajudada, né? Quando a gente está passando despretensiosamente no centro cirúrgico que ouve, então sala precisa do vascular. Olha, é a frase que a gente não gosta muito de ouvir. Chega geralmente... lá, pede Prolene 70 ali. Geralmente vocês já tentaram arrumar já tentaram e não suturar deu alguma certo. Coisa. Aí, quando o caos já está instalado, a gente acaba entrando para ajudar. Mas sabe que eu nunca passei muito perrengue, não, assim, com a parte vascular. Tirando uma vez que eu tinha terminado o meu R2, tava dando um plantão e um cara que tava etilizado, né, tinha bebido. Ele foi subir em cima do vaso sanitário, quebrou e caiu e bateu aqui, ó. E ele chegou com como é que chama? Esqueci agora, o vaso. Jugular? A jugular. A jugular externa, ele chegou com a jugular externa aberta, rompida, né? Aí tinha acabado de fazer residência, né? Bem desesperador. Aí tava eu e outro cara que não tinha tanta experiência assim, mas aí deu tudo certo. Eu tava fazendo trauma, né? Tava fazendo R3 de trauma. Então aí a gente suturou lá, ligou o jugular, na hora já liga para algum amigo vascular. E aí, cara? Não, pode ligar que tá tudo certo. A gente ligou, o paciente saiu bem, graças a Deus, foi tudo bem. Mas legal, Lu. Tirando todas essas urgências que pode acontecer na sua especialidade, né? O que a gente vai mais falar um pouquinho da parte de consultório mesmo, na parte ambulatorial, que é hoje... talvez onde você mais atue, né? Onde você está mais atuando no dia a dia. E o que a gente vê
é que todo mundo tem uma doença ali vascular, né? Ou quase todo mundo, que é aquela doença que dá nas pernas, que são as varizes, né? Explica o pessoal o que que é a varize, qual que é o diagnóstico, porque eu acho que é uma doença, acho que uma das mais comuns da parte vascular, ou se não a mais comum, né? Insuficiência venosa é a doença mais comum da parte vascular. Até 30% da população tem insuficiência venosa. E a grande dúvida é, os pacientes eles chegam e falam assim, eu tenho vasos na perna. Sim, isso é muito inespecífico. Tem vasos normais e tem os vasos doentes. As varizes, que são as mais conhecidas, as famosas veias doentes, elas são veias que elas não têm a função de uma veia normal, porque elas são doentes por quê? A perna de varizes é uma perna que tem uma pressão muito alta dentro das veias. A veia ela tem que ter uma pressão baixa, porque ela só retorna o sangue. As artérias, elas levam sangue e a veia, ela traz esse sangue de volta para as pernas. Então, ela sobe, ela pega o sangue lá do pé, leva lá para a barriga e volta para o coração. Então, o movimento dela é um movimento mais difícil que o movimento das artérias, que é só descer o sangue. E as varizes, elas acabam tentando desaguar alguma pressão que está aumentada, que não deveria ser daquele jeito. Por N fatores, as pessoas, elas têm, né, esse aumento de pressão. E as varizes, elas acabam refletindo esse aumento de pressão. Então, as varizes, o que elas são? Elas são veias tortuosas, que elas acabam fazendo um trajeto bem anormal, porque ela tem essa pressão alta dentro dela. Então, ela é dilatada, ela não tem uma função de uma veia normal. Então, ela tenta puxar esse sangue, ela não consegue, então ela acaba ficando mais inchada, ela acaba acumulando aquele sangue dentro dela. E ela é muito tortuosa pelo tipo de geração que ela tem. Porque os vasos do nosso corpo que eles são gerados, eles têm um caminho mais retilíneo, eles são mais certinhos, eles são mais alinhadinhos. As varizes, como elas são criadas assim numa situação meio de caos de doença ali no corpo, ele acaba fazendo ela aquele trajeto bem anormal. Mas pra gente diagnosticar uma varize hoje, é só olhar e ver um vaso mais grosso e falar que ele é varize? Ou existe além do exame físico, além do tipo de veia, existe algum outros exames que a gente tem que olhar? Porque assim, a doença, a insuficiência venosa, ela tem algumas características dentro do vaso que você caracteriza como uma insuficiência venosa, né? Não é só olhar, né? Pode ser que um cirurgião vascular muito experiente sabe, né? Que por ver bastante, né? Mas hoje uma pessoa chegou lá no seu consultório, você vai olhar, você vai falar para ele, não, tem varize, ou você vai fazer algum exame, tem alguma outra coisa que tem que fazer? As varizes e os vasinhos, que os vasinhos eles são como varizes também, mas num tamanho bem menor que as varizes. A diferença das varizes e os vasinhos que incomodam tantas pessoas é simplesmente o tamanho. Todos são vasos doentes. O que é importante é saber de onde esses vasos estão vindo. Porque as varizes, a gente trata elas de várias formas. Mas se eu não trato a origem dessas varizes, eu não resolvo o problema. Geralmente, essas varizes elas vêm de uma safena doente, uma perfurante doente. E esses vasos... São vasos maiores. São vasos maiores e eles são mais profundos do que as varizes. As varizes, elas são muito superficiais, elas passam muito próximo da pele. Então, por isso todo mundo vê, é muito visível. Todo mundo vê as varizes muito parecidas. Eu vejo com um olhar, o paciente vê com outro olhar, mas elas são incômodas para todo mundo. A gente vê que são vasos alterados. Então, para eu saber, para eu ter essas informações, eu falo, nossa, quem que está gerando essas varizes? Aí eu posso abrir mão de alguns recursos. Tem os fleboscópios, que eles só me mostram o trajeto das veias. Eles são muito úteis na hora de operar. Mas, para ter certeza de como está o funcionamento desses vasos, o exame que a gente mais usa é o ultrassom com Doppler. O Doppler, ele testa a veia, ele vê a veia no interior dela, se ela já teve uma trombose, se ela não teve trombose, se ela está funcionando direitinho, se ela não está funcionando. O tamanho, a gente consegue medi-la. E esse exame... A válvula também, né? A gente testa as válvulas, vê se elas estão funcionando. Que são as válvulas que são as grandes responsáveis por fazer o milagre do sangue subir, né? E não deixar o sangue voltar. Elas que ajudam o sangue a subir. E quando elas estão doentes, acaba aumentando essa pressão e acaba gerando varizes. Esse exame, ele é o exame, assim, mandatório hoje em dia. Hoje em dia não se opera mais varizes sem fazer Doppler do paciente. Que é uma coisa que há 20 anos atrás não se fazia, né? E o Doppler é só um ultrassom mesmo? É um ultrassom. É a mesma técnica de qualquer ultrassom. Passa o gelzinho gelado na perna e vai passando o aparelhinho e testando as veias e fazendo as imagens com sangue. Geralmente você já faz isso no consultório? Geralmente faço.
O Doppler, ele é um exame que eu, pessoalmente, gosto de fazer o Doppler dos meus pacientes, porque ultrassom e o Doppler comum, ultrassom, ele dá diferença de quem faz, né? É Assim, examinador dependente, né? examinador dependente. Dependendo de quem faz, vê algumas alterações. Dependendo de quem faz, não vê. Então, assim, eu só vejo o que eu estou procurando. Ele é diferente, por exemplo, no raio-x. Eu falo com os pacientes que o ultrassom, se eu não passo o aparelho e não olho do jeito correto ali, eu não vejo as alterações. O raio-x, ele é uma fotografia. Tirou a foto, eu olhando a foto, você olhando a foto, é a mesma coisa. Agora, o ultrassom, ele depende de quem faz. Então, geralmente, o protocolo da investigação das varizes. O paciente passa no consultório, ele fala o que ele sente. Porque as varizes, elas também têm sintomas, não é só questão estética. Porque tem paciente que não se incomoda com a questão estética. Eles falam, às vezes estão aí, elas não me incomodam. Me incomodam porque dá sintoma, por exemplo. Aí a gente tem essa conversa, que é a anamnese, né? A história do paciente, eu colho. Examino o paciente, olho as pernas, vejo todas as características ali no exame dele, que eu consigo fazer no consultório. E, em seguida, faço o Doppler e vejo se esse paciente tem uma safena boa, se ele tem uma safena doente, se ele já tem trombose, se ele tem trombose. Algumas outras informações que eu consigo ver já tudo na sequência. Tudo ali rapidinho, já. Isso, parece que é muita coisa a gente falando, né? Mas dá tudo para fazer tudo sequencial. Achei legal que você falou que as válvulas que são as que fazem a mágica realmente do retorno venoso, né? Acho que o pessoal talvez não consegue entender muito o que são as válvulas. Dentro do coração a gente também tem algumas válvulas, são meio que semelhantes, né? Então o coração, quando tem que passar de uma câmara para outra, ele fecha uma válvula e abre a outra, né? Sim. Nas veias, né, quando passa do sangue arterial para o sangue venoso, você tem como se fossem umas comportas mesmo. Então, ela abre, o sangue entra, ela fecha, né? Isso, é exatamente esse movimento que eu faço para explicar para eles. Eu falo assim, o sangue está ali subindo, aí ele está subindo. Aí, quando ele tenta descer, a válvula fecha. E aí, se ela tiver, por algum motivo, alguma lesão aí dentro dessa válvula, por motivos que a gente vai explicar, ela começa a se abrir, né? E fica insuficiente, que a gente fala, né? E uma coisa alimenta a outra. Essa válvula, por exemplo, ela tem que passar coladinha. Se ela se afastou um pouquinho, o sangue ele passa por esse vãozinho. Então, ele acaba se acumulando embaixo. Nisso, a veia acaba se dilatando mais ainda, porque ela está tendo que carregar mais sangue do que ela deveria carregar. E nisso, a doença vai progredindo. E se as válvulas estão doentes, aí elas dão aquele alerta para o corpo. Falam assim, olha, a pressão aqui está mais alta do que deveria, o que a gente vai fazer? Aí o corpo faz o quê? Tenta resolver fazendo varizes. E ele não resolve. E acaba virando cada vez mais uma doença que vai piorando, né? Acaba alimentando a doença. Então, assim, começou a aumentar a pressão depois que abriu a comporta, ficou mais num pedaço que não deveria estar. Ela falou assim, vou criar outros caminhos aqui de volta, que aí são os vasinhos menores, que são as varizes menores. Isso. Então, provavelmente, dentro de uma varize maior, existem várias menorzinhas, vários caminhos menores. É um grande encanamento. O sistema venoso e o sistema arterial é um grande encanamento. Então, assim, as veias que a gente vê, as que a gente fala, né? As safenas, as femorais, as veias profundas, as veias que são as profundas que dão trombose, que eu falo para os pacientes para eles diferenciarem. As safenas, elas são veias principais, mas elas sempre desaguam em veinhas menores. Elas sempre se ramificam. Para o bem ou para o mal, elas se ramificam, né? Para varizes, elas estão se ramificando ali de um jeito bem anormal, que acaba sendo prejudicial. Mas todo mundo ali se comunica. E todo mundo pode ter varizes, assim, ou todo mundo vai ter varizes ou não? O que diferencia uma pessoa que vai ter varizes e uma pessoa que não vai ter varizes? Existem alguns fatores de risco, assim? A doença de varizes, o grande ponto dela é que ela não é uma doença de uma causa só. Ela é uma doença de várias causas. Por isso ela é tão complexa de tratar. Porque a gente tem que abranger várias das causas dela para ter um tratamento eficiente, né? A gente sabe que as causas mais comuns são obesidade, porque aumenta a pressão ali sobre a cava e acaba desaguando nas pernas, né? Então, a pressão vive mais alta ali. Então, a pressão abdominal mais alta vai fazer com que dificulta o retorno venoso e vai fazer aumentar a pressão nas pernas. Exatamente. E é por isso que a gente ouve aquele grande chavão. Eu tive varizes quando eu engravidei. Porque é um ganho ali intra-abdominal de peso pressão, sobre a né? veia, de pressão, muito rápido, né? Um período muito curto de tempo está aumentando todo mundo ali, e para onde que deságua? É sempre essa história. O corpo ele tenta resolver do jeito dele. Muitas vezes não dá certo, que é o que acontece na doença de varizes, né? Mas ele está tentando desaguar. Então, assim, aumento de peso. Eu brinco com os pacientes, eu falo assim, o corpo não sabe se tem neném
ou se tem barriga. Então, assim, aumentou Só a sabe que pressão, aumentou, né? e aumentou a pressão, ele vai resolver de algum jeito. Tem uma outra coisa que dentro hoje da cirurgia, a gente vê que aumenta bastante a pressão, principalmente quando a gente vai operar por vídeo laparoscopia, que é a abdominoplastia. Vocês veem alguma uma alteração com isso ou não? Com relação às varizes, não. É mais o peso direto. Igual tem algumas outras alterações, isso não é tão comum, mas tem algumas doenças que a gente olha, o paciente é magrinho e tem muitas varizes na perna. Acaba sendo, por exemplo, síndrome de Cockett. A artéria está pressionando ali, a veia acaba aumentando a pressão na perna. Então, assim, a gente sabe que alguém está aumentando a pressão ali. E isso é um fator já muito consolidado como causa de varizes. Então, a gente pega no pé dos pacientes, fala, tem que perder peso, não pode ter obesidade, porque a obesidade aumenta muito as chances de varizes. Tem paciente magrinho que tem varizes. Por quê? A herança genética é muito forte em relação ao surgimento de varizes. Paciente que tem história familiar de varizes, a chance dele ter varizes é muito maior do paciente que não tem história familiar nenhuma. E esse é um fator que ele é muito prejudicial, porque a gente não consegue mexer nesse fator, né? Tem herança genética, não tem como retirar. Então, paciente que já tem história familiar, minha mãe tem varizes, minha avó tem varizes, meu pai tem varizes, minha família já teve trombose. Então, assim, são pacientes que geralmente a gente já orienta, fala assim, olha, se tem doença vascular na família, tem que investigar a doença vascular, que a chance de isso ter passado pela herança genética é muito grande. Outra coisa que Mas gera... se a mãe dessa pessoa for obesa ou tiver algum problema, pode ser que não seja uma herança genética. Pode ser que realmente ela tenha por outro motivo, por causa primária ali, não causa genética. Geralmente uma coisa anda com a outra, sabe? É difícil, né? É, Mas, ó, pra você que tem um tio, uma tia em casa, que tem... Todo mundo tem um tio, uma tia em casa que tem varizes, né? Tem Tem. que compartilha esse podcast com ela, que eu tenho certeza que vai ajudar ela a se tratar melhor. outra coisa que tem que pegar no pé dos pacientes que... Aí, na realidade, a gente foca na solução desse problema, né? Sedentarismo é uma causa de surgimento de varizes também. A panturrilha, ela é o segundo coração do nosso corpo. Isso o pessoal fala por aí e é uma grande verdade. Então, a musculatura da panturrilha sendo forte, ela previne o surgimento de varizes. Ela acaba apertando ali as outras veias. Exatamente esse raciocínio. Os músculos, eles apertam as veias, o sangue volta mais fácil, diminui a pressão nesse sistema e a chance de ter varizes é menor. Existem pacientes que têm a musculatura muito boa e têm varizes? Sim, mas aí eles têm outras causas. Por isso é tão importante deixar isso claro que não é uma causa. São várias. São várias causas e a gente tem que abordar todas elas. Outras causas em que também o pessoal fala muito e existem é uso de anticoncepcional. O motivo do uso de anticoncepcional tem um motivo claro, assim, na literatura? Não específico em relação ao surgimento de varizes, mas ele aumenta muito o risco de trombose. E paciente que tem trombose acaba tendo uma grande sobrecarga do sistema venoso. Então, assim, mas eu sou um cara que um pouco defendedor dos hormônios, né? E eu acho que o hormônio, ele tem que ser muito bem utilizado. Sim. Então, se a pessoa realmente utiliza o hormônio, ele já sabe que tem mais uma causa, ele tem que ter mais atenção aos outros fatores, né? Fala assim, tem que treinar, tem que fazer exercício, tem que ter uma dieta mais saudável, né? Para que esse fator hormonal seja irrisório perante aos outros que ele faz do bem, entendeu? O fator do mal seja irrisório perante os outros que ele faz do bem. Você concorda? Sim, concordo. Eu sou a grande defensora dos hormônios. Eu brinco com os pacientes e falo, Deus me livre de não fazer reposição hormonal na menopausa. Paciente que tem contraindicação é uma situação... Esses pacientes que, assim, isso também tem que ficar bem claro, que o enfoque é em pacientes que não têm indicação. Terapia de reposição hormonal funciona muito bem. Anticoncepcional oral, nossa, revolucionou a vida da mulher. E homem que usa hormônio quando bem indicado também, tá tudo bem. Tem paciente que vai fazer trombose usando? Tem. Esses pacientes precisam ficar atentos. Geralmente tem um fator já genético, né? Geralmente tem algum desses outros fatores que a gente está comentando associado. Muito raro uma coisa única, fala, nossa, foi só isso daqui. É muito difícil. E o que é o ponto-chave, eu acho também? Das pessoas fazerem os tratamentos com orientação.
Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vi alguém que tá tomando o tal hormônio e vou tomar também. Aí toma, aí faz uma TDP. Porque eu não tinha ideia de que poderia ter essa complicação, né? Eu já peguei muito paciente realmente obeso usando terapia de reposição hormonal. E eu abomino isso aí. Eu acho muito legal no processo de emagrecimento você usar, mas se uma pessoa estiver realmente fazendo dieta, tudo certinho. Porque a própria reação inflamatória sistêmica que esse paciente obeso está vai dar lesão dentro do vaso dele ali, vai chegar a inflamações e a chance de você ter uma trombose já é maior. Imagina quando você coloca um hormônio, né? Com certeza. Né? E fica tudo mais fácil de acontecer, né? Então, acho que nenhuma doença, ou quase nenhuma doença, ela é uma causa única. Sim, é um somatório. Essa foi a grande mudança eu acho que você também viu isso, assim, da mudança da medicina de aceitar. A gente que fez cirurgia, a gente pegava os cirurgiões, aqueles cirurgiões bem cirurgiões mesmo, estereotipados, né? Eu só tiro... Deus coloca, eu tiro, né? Deus colocou apendicite, eu tiro apendicite. Nem vejo a causa. Deus colocou a pedra na vesícula, eu tiro a pedra na vesícula. Mas, na verdade, eu fiz até medicina esportiva, eu já comentei isso algumas vezes no podcast, foi porque quando a gente começou a operar a obesidade, eu acreditava que só cirurgia não era um tratamento. E eu não sabia fazer outros tipos de tratamento. Porque você tem a especialidade cirúrgica tão quanto eu na veia, sabe que a gente não aprende, que a gente aprende a operar. A gente aprende a fisiopatologia da doença, mas o cirurgião gosta de operar, ele não quer fazer mais nada. Ele não quer atender o paciente no consultório, ele não quer cuidar da vitamina, ele não quer cuidar de nada. E eu achava que não dava certo daquele jeito. Falei, legal, emagrece. Mas o paciente, ele vai ficar... ele vai ficar doente depois da cirurgia. Sim. Se ele não tratar de forma adequada, realmente, eu acho que fica doente. Então, se o paciente entende que a cirurgia bariátrica é um ponto de inflexão que ele melhora ali, vai melhorar a obesidade dele, depois eu vou ter que cuidar para sempre, eu acho que aí faz sentido. Então, foi até por isso que eu comecei a voltar para uma medicina mais integrativa, por assim dizer, né? Eu acho que é a medicina desse século, né? Acho que o médico que não pensar daqui nos próximos 3, 4 anos, de ser um pouco mais generalista, não ser tão especialista, lógico que tem lugar para especialista. Sim. Mas você tem que ser um pouco generalista, né? Não, com certeza. Igual os pacientes. Eu pego pacientes obesos, doido para operar. Faz 10 anos que eu estou tentando operar. Todo mundo manda perder peso. Eu falo, mas tem que perder peso, senão não vai adiantar. Porque você vai fazer um trauma cirúrgico, né? Você vai arriscar a vida dele para fazer uma cirurgia que não vai resolver o problema. Né? Ou vai ter pouca melhora, né? Se ele não melhora. Pouca melhora, recidiva. O paciente, esses pacientes, sim, esse acho que é um link legal. Na minha especialidade, que é o que eu vejo com muita frequência. O paciente obeso, ele é inflamado. O paciente tabagista é inflamado. É o outro fator de complicação para tudo na vascular. O paciente chega acima do peso, fumando, cheio de varizes. O pai, a mãe, a tia e o primo tiveram trombose. Aí fala, vamos operar as varizes? Fala, olha... Olha a chance de você ter uma trombose, né? No pós-operatório. Vamos melhorar. Isso daí, vamos melhorar primeiro. Porque a urgência a gente não tem pra onde correr, mas esses tratamentos que são via consultório, às vezes as pessoas esperam muito para fazer, né? Mas quando chegam lá, aí chega agoniado querendo resolver. Mas a gente tem que ter esse discernimento e falar, olha, as causas são essas, vamos... Mas a trombose, até realmente dos pacientes obesos, é um grande trauma pra gente, né? A gente já teve paciente com trombose de pós-operatório, né? Mesmo usando enoxaparina, então tem que realmente estar muito atento aí. E só pra gente progredir aqui na parte do tratamento, então a gente entendeu, né? Primeiro, pessoa que está em casa, você entendeu o que é a doença, não? Então, olha, a doença vascular é causada realmente por vários fatores e ela é uma doença ali dentro do vaso, né? Que a veia começa a ficar mais tortuosa e isso pode causar vários problemas, vários sintomas, né? Acho que edema de membro inferior, cansaço nas pernas, né? Então, queimação, às vezes o inchaço leva muito... O inchaço, às vezes ele vem tão sorrateiro que o paciente ele se acostuma com o inchaço. Às vezes eles chegam para mim e falam assim, minha perna não está inchada. Ela é gordinha. Eu falo, não, a minha perna é grossa, não é, a sua está inchada. E aí os sintomas vêm, né? Esse cansaço, esse inchaço que às vezes ele vem pouco perceptível, mas ele traz sintoma, traz queimação, traz aquela sensação de pressão na perna, a perna que dói para caminhar. Assim, dor nas pernas. Muitas das causas de dor nas pernas são vasculares. Tem vários tipos de causas de dor nas pernas que são vasculares. Assim, tá com dor na perna?
muitos já fazem isso. Eles passam no vascular para ver se tem alguma coisa vascular, para investigar, fazer a investigação direitinho, depois ver se tem alguma coisa para tratar da parte vascular. E esses sintomas, eles são muito inespecíficos, né? São queixas muito comuns. E tem gente que se acostuma com elas. Fala assim, minha perna já dói mesmo, a vida inteira dói. E nunca investiga, né? Às vezes tem insuficiência venosa, às vezes tem a safena doente, às vezes tem varizes, às vezes tem linfedema, tem várias doenças vasculares que os sintomas, eles são muito amplos, né? Eles são muito específicos. São sintomas que muitas pessoas têm por vários motivos, né? E não dão tanta importância. Mas aí a pessoa te procurou, a gente fez diagnóstico com um Doppler, né? Nesse quadro, e a gente identificou que ela tinha alguns fatores de risco realmente para ter a parte da varize. E além da parte visual, é claro que você observou, né? Que existe um apelo também bastante hoje da parte estética, né? Você olhou e falou que essa pessoa tem que fazer o tratamento, né? Como que é feito o tratamento, além de, lógico, melhorar o que causa, né? Tipo, melhorar os hábitos de vida que causa. Existe algum tratamento específico que você consegue, com a sua área, fazer? Porque quando você não... Na parte de mudança de hábito de vida, você manda para mim que a gente faz. Então, o tratamento da doença venosa, no geral, assim, não só das varizes, né, dos vasinhos. A gente separa em 2 grandes tipos de tratamento. O tratamento cirúrgico, que é o que as pessoas têm ainda muito medo, e o tratamento clínico. Todo paciente que tem varizes tem que operar? Não. Não é todo paciente que tem que operar. Todo paciente que tem insuficiência venosa tem que operar? Toda safena comprometida tem que ser operada? Não. Então, isso tem que ser avaliado dependendo dos exames. Se o paciente tiver que operar, a gente fez o outro tratamento não cirúrgico, não resolveu, ou então o paciente tem mesmo indicação cirúrgica de cara. Aí a gente tem que ver o que é melhor para aquele paciente. Porque hoje em dia, não é mais tem que operar safena, não tem que operar safena. Que há 20 anos atrás era só essa opção que o paciente tinha. Ou opera ou não opera. Ou opera ou acabou. Era só essa Eu já opção. fiz ambulatório na minha época de residência, de uma tarde, 6, 7, 10, né? Tinha um cirurgião vascular que era o cara operava muito rápido, tirava a safena, viu? Era rápido tirar a safena. Cortava aqui, cortava embaixo, meia horinha já tinha acabado já a cirurgia. Nossa, safena sem Doppler. Eu vejo pacientes que antigamente não tinham Doppler, né? Aí eu olhava, via e falava, esse paciente é muita variz, certeza que a safena é doente, ia operar. Aí hoje em dia eu faço ultrassom, tá lá a safena, porque ela não tinha que ser operada às vezes. As informações hoje em dia são muito mais ricas. A gente consegue se programar para operar bem o paciente. E em relação a operar, hoje em dia tem muita coisa nova. Por exemplo, tem tratamentos que o paciente opera hoje com anestesia local. Endolaser de safena. Faz uma punção, não tem nem aquele corte, famoso corte da virilha que o pessoal não tem mais? fazia. Dá para fazer sem corte da virilha. Furinho na perna, 15 dias depois o paciente está jogando bola, voltando a fazer atividade física. Mas explica como... Eu não sei como é e explica pro pessoal. Então, a gente vai usar uma alta energia, né? O laser, ele tem... Depende da frequência, a gente consegue tratar várias coisas com o laser hoje em dia. E a safena mesmo, que é a veia que geralmente está doente, a gente pega, funciona ela com uma agulha, entra com uma agulhinha mesmo, uma agulha mais grossinha, olhando com o ultrassom, que é o mesmo aparelho que usa para fazer o Doppler. O diagnóstico? O mesmo que eu uso para fazer o diagnóstico, olha, vê, entra com ela com a agulha mais grossinha, suba uma fibra de laser e vem jogando energia dentro dessa veia e ela vem queimando e fechando. Se ela está queimando e fechando, ela vai acabar não funcionando. Se ela não estiver funcionando, ela é uma veia doente. Ela não vai estar perpetuando doença. Então, o problema do paciente está resolvido. Ela meio que esclerosou a veia ali. Você diminuiu, acabou não tem mais a veia. Aí eu fecho ela por dentro e ela não funciona. E você não precisa tirar, não sangra nada, não faz nada. Não faz hematoma, recupera super bem, não tem dor. Esse tratamento é um dos tratamentos inovadores. Tanto o laser como a radiofrequência. Isso para a safena. Porque a pessoa tem medo de tirar a safena. Você fala, nossa, mas tem que tirar a safena. Porque a safena é a veia mais grossa ali da perna. Porque a safena é a veia mais grossa. E eles... Assim, outra coisa que eu acho pertinente, que acho que todo mundo está se perguntando, fala, nossa, mas ela quer ficar tirando a safena. Pode tirar a safena? Eu acho eu sei que pode, porque eu sei que ela não faz todo o trabalho, né? Pois é, pode tirar a safena. Safenas doentes têm que ser retiradas. Safenas doentes, elas não estão ajudando em nada. Elas só faz 20% do serviço de carregação de perna. Então, posso ficar sem a minha safena? Pode ficar sem sua safena. A gente só tem que escolher. Se tiver indicação, a melhor técnica para tirar a safena. E se tiver uma panturrilha boa, pode tirar a safena também com mais tranquilidade.
E aí, além do tratamento de safena, não é todo paciente que tem que operar safena. Então, os pacientes que têm, eu tenho varizes, mas as varizes não vêm de safena, vêm de alguma outra veia, vêm de uma perforante. Alguns detalhes, assim, da origem das doenças. Independente da causa das varizes, as varizes são grossas, elas estão muito superficiais, pode sangrar, pode romper, pode manchar. Incômodo estético também é uma coisa válida, porque, poxa vida. Não, você tem varizes na perna. Não gosto das varizes na perna. Vai ficar com as varizes na perna. Antigamente era assim, né? Você deve ter pegado muito cirurgião vascular antigo que falava isso. Isso daí é estética. E já fala desse jeito, né? Isso é estética, não é comigo. Isso aí é estética, não precisa Vai mexer. pro plástico. Não, precisa sim também. Aí vai depender muito... A gente tem um leque também de possibilidades hoje em dia. Depende muito do tipo do vaso, do tipo do paciente, do tamanho das veias. Aí para mim, faz diferença. Já na minha cabeça já faz diferença o tamanho das veias. Tem varizes grossas, tem vasinhos, tem umas veias reticulares que elas não são nem aquelas varizes grossas, nem os vasinhos. Então, para isso, a gente tem muitas opções hoje em dia. Opções que a gente faz no consultório que resolve. A famosa, conhecida delas, a aplicação de glicose, resolve bem os vasinhos, some os vasinhos. Mas, hoje em dia, já tem coisas além da aplicação de glicose, que é a mais conhecida. A aplicação de glicose é aquela que o pessoal pega e joga no vasinho ali perto do vaso, né? E tava tudo vermelhinho, fica tudo branquinho, né? Some, né? É a coisa mais linda. Quando faço aquilo no centro cirúrgico, o pessoal fica tudo, é tão bonito de ver. E é aquilo mesmo, é bonito de ver. O vaso desaparece. A gente punciona o vaso com uma agulha bem fininha. O pessoal fica com medo de doer, mas é uma agulha muito fina. Paciente que já tomou insulina, já fez uso de alguma medicação dessas com a agulha de insulina, ela é mais fina que a agulha de insulina. Sim. Então, é uma coisa bem tolerável. Injeta a glicose ali e o vasinho some. Aí, isso é para vasinho pequeno, né? Para vasinho bem fininho. São aqueles vasinhos bem fininhos mesmo, roxinhos, que ficam superficiais, que o pessoal chama comumente de vasinhos mesmo. Elas chamam as aplicações dos vasinhos, né? E faz as aplicações de vasinhos. Resolve as aplicações de vasinho, elas são boas, o resultado delas é muito bom. Dependendo do tipo de glicose que usa, tem alguns detalhes também, mas o resultado delas é muito bom. Eu vejo por aí que a aplicação de vasinho tá ficando quase que um procedimento que todo mundo faz, né? Tem clínicas estéticas, etc. Você acha que isso pode mudar a qualidade também? Porque se a pessoa não sabe funcionar direito ali, existe diferença nisso? Com certeza, tipo de punção, saber de onde está vindo. Os vasinhos, às vezes, as pessoas estão furando os vasinhos, injetam uma glicose que não é adequada, que não vai ter força. É como se ela não fosse forte o suficiente para fazer aquela inflamação e fechar aquele vaso, que é o que o laser faz, que é o que a glicose faz, que é o que tudo faz dentro do vaso. A gente quer que o vaso fique irritado e ele feche. É basicamente isso que a gente quer. Se o material é inadequado, se a técnica não é boa, se o paciente está cheio de nutrícias, que o vascular a gente olha, elas são veias que estão alimentando aqueles vasinhos. Eu bato o olho na perna e eu sei que tem nutrícia. Se a pessoa não tem essa expertise, ela vai deixar passar batida algumas coisas que são... E aí ela vai fazer um tratamento que é ineficaz. Vai fazer 10 sessões e não vai resolver nada dos vasinhos. E pode manchar os vasinhos também, né? E é isso que você falou por causa do tipo do paciente, porque se mudar o tipo de coloração de pele, dependendo de como você faz, você pode manchar a pele da pessoa, né? Sim, o pessoal geralmente conhece muito. A glicose ela é um tratamento que visualmente as pessoas conhecem. Se você mostrar um vídeo de uma esclero com glicose, todo mundo já vai ter visto. Vai falar, nossa, aquele bonito que some o vasinho na hora. E eles acham que isso é aplicação de espuma. A aplicação de espuma todo mundo quer fazer hoje em dia porque ficou muito conhecido, porque mudou a história de alguns pacientes. A aplicação de espuma é outra coisa. A aplicação de espuma é outra coisa completamente diferente da aplicação de glicose. Então, se você está precisando tratar os vasinhos, não vai em qualquer um. Vai num cirurgião vascular para realmente saber qual que é a melhor escolha de tratamento. Explica ao pessoal o que é espuma, qual a diferença da espuma com o tratamento da glicose normal. Pois é, a espuma ela é um composto. Eles estudaram muita coisa para tentar fazer... Isso já, na ideia dos vasculares, já era muito antigo, de querer alguma coisa que irritasse aquele vaso e ver se funcionava aquilo. E o difícil foi achar uma substância que desse certo, né? E aí descobriram um polímero, que chama polidocanol, e aí a gente mistura ele. A gente faz uma mistura dele com o ar, ali tem a técnica correta, e aquilo forma uma espuma, porque a mistura do líquido com o ar forma as bolhas e aquilo lá gera espuma. Aquela espuma, ela geralmente é usada ou para veias muito grossas ou para a própria veia safena. Então você pode usar numa veia mais grossa. Pode. Espuma é indicada para isso. For aplicar espuma no vasinho,
não vai ficar legal, vai Eu já machucar. vi um procedimento uma vez endovascular que a gente fechou uma hepática. É também com a mesma espuma ou é algo semelhante? Aí já são outros polímeros. Mas é um polímero É um semelhante. polímero também, Ele só tem diferença em relação à capacidade de se mover dentro da veia. Por exemplo, a espuma, às vezes, a gente fecha... Também tudo tem que ser feito guiado por ultrassom. Assim, os cuidados, eles que fazem a diferença. Porque tem que ver para onde está indo. Não é uma coisa inócua. Estou jogando uma substância dentro do vaso da pessoa. Se ela for para o vaso errado, tem complicação. Uhum. E a gente olha a veinha com aquele mesmo aparelho de ultrassom, que é quem vai fazer o exame. Faz o exame, já olha a veia, já funciona, joga a espuma dentro da veia. Se tiver a espuma, ela carrega, né? Às vezes, elas, como são um grande circuito que todos comunicam, como a gente já falou, carrega aquela espuma e vai irritar aquela veia, ela vai fechar. Fecha a safena, fecha a variz. Só que a espuma, ela tem as indicações boas e, esteticamente, ela não fica boa. Mas aí você vai me perguntar, fala assim, nossa... Por que você vai tratar uma veia, então, para ficar esteticamente ruim, Luísa? Esteticamente, você fala porque fica mais manchado, alguma coisa Que assim? pode manchar, não pode ficar bonito. Tá. Tem paciente que não tem condição de operar com nenhuma técnica operatória. E tem paciente que já tem doença tão grave, porque todo mundo pensa nos vasinhos, tipo assim, varizes, a gente pensa naquela paciente jovem, mulher, que tem varizes na perna. É, mas tem aquela tiazinha, né? Diabética, hipertensa, que às vezes não consegue nem entrar dentro da sala do centro cirúrgico, né? Obesa. Exatamente. Paciente idoso com ferida. Paciente que há 30 anos atrás ouviu falar que não tinha mais o que fazer para as varizes dela. Paciente que tem ferida há 15 anos. Esses E que sangra pacientes também, né? Várias varizes que sangram, né? Eu já tive que dar ponto no pronto-socorro em varizes sangrante. A gente fica muito bravo. Não tinha o que fazer. Mas resolve, ali na correria resolve. Mas são esses pacientes. Esses pacientes, eles já têm uma doença num grau tão avançado que estética é ganho. Se ele ganhar uma coisa esteticamente bonita ali, se sumirem as veias grossas, ele está no lucro. Mas eu acho que assim, pensa no grau de complexidade que a gente está fazendo, né? Você está pegando um polímero, que é algo que vai bloquear um vaso, então você está jogando dentro do vaso para bloquear, para parar de se encher de sangue ali. Então, mesmo que não fique com uma estética tão boa, às vezes, em vez de você submeter o paciente a uma cirurgia que tem toda uma inflamação, um poder ali de ter outras complicações, faz muito sentido, dependendo do caso, né? Sim, e é muito interessante, é muito satisfatório existir técnica assim, Sim. Hoje em dia, que a gente muda a vida desses pacientes. Sem brincadeira, eu já vi paciente com 30 anos de ferida na perna. Pensa você, 30 anos fazendo curativo na perna todo santo dia. Infecciona um mês, daqui 2 meses infecciona, daqui 3 meses infecciona. E dor, e incômodo. Inchaço, sofrimento. Então, assim, espuma veio para revolucionar. Esteticamente ela não é legal, mas ela veio para revolucionar. Tem pacientes que a espuma entra muito bem e ela resolve uma doença que não é tão simples de tratar e o resultado é excelente. Mas, esteticamente, ainda tem coisa boa, além da glicose. Tem como associar coisa, associar tratamentos? Tem. A glicose, o resultado dela é muito bom. Quando ela é bem feita, ela resolve, some os vasos, fica muito bonita a perna. E tem que fazer mais de uma sessão, é isso? Tem. O problema da glicose é exatamente esse. Aquilo que a gente vê, que os vasos aparecem, aquela coisa bonita, aquilo é daquele jeito mesmo. Só que, como às vezes comunicam, depois aquela glicose ela vai para uma veia maior, ela acaba sendo carregada para outra veia. Então, ela sai dali dentro do vaso. Às vezes, aquela passagem dela é o suficiente para fechar o vaso. Ela acaba irritando o vaso e ela fecha o vaso. Mas, às vezes, uma passadinha daquela ali, aquele tempinho que a glicose fica, aquela quantia de glicose não é suficiente. Então, precisa fazer mais vezes. Então, aí que é que pensaram? Falaram assim, nossa, hoje em dia, descobrindo, na verdade, outras técnicas. Pensaram assim, a glicose ela tem esse incômodo de ter que fazer várias sessões, depende do tipo de punção, tem as agulhadas e tudo mais. Aí começaram a fazer um outro tratamento que o pessoal procura muito hoje em dia, que é o laser transdérmico. Laser transdérmico, a gente usa o laser diferente daquele que a gente usa para essa safena. Não é o mesmo. Não é o mesmo, é um outro tipo de laser, aí faz no consultório. São para vasinhos, esse é diferente, esse é para vasinhos. Aí a gente vai, joga energia, uma energia diferente, claro, porque são vasos menores, usa aquela energia no vaso e fecha o vaso. Aquilo vai irritar o vaso do mesmo jeito, que uma energia é uma energia que ela, na realidade, o que a gente sente, ela parece um calor. O paciente sente esquentar.
Tanto que ela é mais tolerável do que a glicose pelas picadinhas. Só que ela dá uma sensaçãozinha mais de calor. Então, o que eles inventaram? Resfriamento de pele. Então, o paciente vai fazer laser, resfria antes, passa aquele geladinho na pele, que é uma coisa já própria para isso, e faz o laser. Isso diminui muito a sensibilidade para fazer laser. O laser não dói nada? Dói um pouquinho, mas é tolerável. Aí, o que viram? Tinha paciente que fazia laser, tinha paciente que fazia glicose. Tinham bons resultados? Tinham bons resultados e eram parecidos. Aí pensaram, se a gente juntar os dois? Aí foram os melhores resultados que tiveram. Então, assim, a associação de glicose e laser transdérmico é excelente. É o que há de melhor de tratamento de vasinhos. É o que há de melhor hoje em dia. A única coisa do laser que a gente fala muito é para paciente que tem a pele mais morena. Paciente que tem mais melanina, ele absorve mais energia. Então, assim, o risco desse paciente manchar, o risco desse paciente queimar é maior. Então, isso tem que ser avaliado caso a caso. Por isso que varizes e vasinho e tudo mais, o pessoal fala assim, não vou tratar porque volta. Na realidade, não é que volta, é que não é um tratamento tão simples. Você vê quanta coisa a gente já falou e é muito individual. Cada tipo de vaso é um tratamento, cada paciente é um tratamento, cada caso é uma coisa que é melhor. Então, assim, isso é muito pessoal. Então, não dá para sair aplicando glicose com qualquer um ali, né? Pessoal, você que viu essa quantidade de tratamentos que a gente tem disponível para tratar vasinho, não sei por que você ainda não tratou o seu vasinho. Com certeza, no final aí a gente vai deixar o contato da doutora Luísa, que esse ano, em 2023, você não vai ficar sem tratar os seus vasinhos, não. Aproveitar que agora vai chegar o inverno, vai todo mundo poder tratar, assim... É porque não pode ir no sol depois, né? Tem que ficar uns diazinhos de distância do sol, mas isso já diminuiu muito também. Os tratamentos novos não precisam daquele tempo todo de repouso. As pessoas ficavam antes mais de um mês sem tomar sol para tratar os vasos. A gente já deu uma mudada também. Tem algum outro tratamento que a gente não falou, Lu? Para vasinho? Acho que não. E além desse, que a gente nem comentou, na verdade, é a cirurgia convencional, né? Que ainda tem o seu espaço. O resultado da cirurgia convencional, ele é muito bom ainda. Isso geralmente quando tem uma safena... Quando tem uma safena doente. E aí tem que tirar a safena e outros vasos maiores também, que dá pra resolver tudo ao mesmo tempo, né? Os vasos maiores, eles assim, estão tentando desenvolver fibras de laser que como o laser ele tem muita energia, ele não pode ser aplicado para qualquer tipo de vaso. Então, por exemplo, uma variz grossa, ela precisa de uma energia grande pela proximidade de pele que ela tá. Então, assim, se eu aplicar uma quantidade de energia grande num vaso tão próximo da pele, eu posso queimar a pele. Então, assim, eles estão tentando, para as varizes mais grossas, eles estão tentando ainda achar um tratamento menos invasivo e que tenha um resultado bom e que não prejudique o paciente. Então, assim, para essas varizes grossas, o paciente não tem safena doente, tem só as varizes grossas. A cirurgia convencional com microcirurgia de varizes tem seu lugar ainda. Às vezes a gente retira que ela venha com técnicas delicadas, com cicatriz menor, incisões pequenininhas, que vai ficar esteticamente agradável. Aquela agulhinha de tricô lá. A agulhinha de crochê. De crochê, né? Agulhinha de crochê que parece agulhinha de crochê de avó mesmo. A gente usa aquilo. Já tirei algumas já. Muito prazeroso pro vascular. É que assim, pessoal, como o vasinho é pequenininho, tá passando lá, o paciente tá anestesiado, a gente faz como se fosse uma pequena incisão do lado do vasinho, com uma agulha aqui, que é como se fosse uma agulha de crochê mesmo, você puxa o vasinho pra fora. Puxa o vasinho e tira. E tira, né? E tira mesmo, a gente vai puxando os vasinhos, vai arrancando eles ali seguindo pelo trajeto mesmo. Mas vale bem a pena lembrar, né, Lu, que não vale de nada você fazer nenhum tratamento desse se você não tratar a causa base. Então, assim, o paciente tem indicação de tratamento, mas vamos tratar todo, né? Vamos tratar a parte de obesidade, vamos começar a fazer exercício, né? Vamos fazer tudo junto, né? Junto com o tratamento das varizes específicos para que você, além de você ter uma melhora dos sintomas, você também tem não surgimento de outras doenças ou de umas novas varizes que podem acontecer também, né? Sim, isso eu pego muito para os pacientes. Eu falo, tem que mudar hábito de vida, porque senão, daqui 10 anos, tá aqui para operar de novo. Porque essa é uma questão também que eles me perguntam muito. Eles falam, mas eu vou operar, as vasos vão voltar.
Eu falo, não, os vasos que a gente tirou, eles nunca mais voltam. Por exemplo, a safena. A gente só tem, infelizmente, para vascular, na cirurgia das arteriais, a gente usa muito ela, né? Infelizmente, só tem uma safena. Tirou a safena. Na verdade, tem 2 em cada perna, mas a principal, que mais causa doença, é uma que a gente tirou, acabou. O corpo nunca mais vai fazer outra safena. Ele faz veia doente, por quê? O motivo que estava ali gerando aquelas veias doentes, se ele não é tratado, se ele não é resolvido, o corpo ele vai criar novas, a pressão ainda está alta ali. Ele vai usar o mesmo pensamento. A pressão está alta, vou fazer o quê? Novos vasos. Então, aqui, os que a gente tirou, eles nunca mais voltam. Mas o corpo ele tem uma capacidade incrível de fazer novos vasos. Para algumas doenças, é justamente o que a gente quer. Mas para a doença venosa, para varizes, é o que é o tormento do paciente e do vascular também. Porque cada vez que a gente mexe no paciente, o tratamento é mais difícil, né? É como qualquer cirurgia, né? Sim. Cada cirurgia que você vai fazer vai ficando mais difícil do que a primeira. Legal. Você falou até que a gente precisa formar novas veias, dependendo da necessidade ali, né? Eu acho que isso vale muito para doença arterial, né? Que, por exemplo, um paciente que é diabético, né? A diabetes é quando você tem uma quantidade de glicose ali fora da célula ali, né? Que está ali circundando no vaso, e essa glicose ela faz lesões nos vasos, né? Faz. Nossa, o paciente diabético ele tem muitos tipos de lesão. Eles procuram a gente por diversos motivos. Ele entope a circulação no geral. Os pacientes diabéticos eles acabam fazendo em maior ou menor grau entupimento de circulação. E geralmente é a menor circulação. Assim, eles entupem a circulação tão pequena que o paciente, às vezes, a gente vê que o sangue está chegando, a gente faz Doppler, a gente vê que tem perfusão boa na perna, mas os vasos muito fininhos. Pequenininhos, tá? A microcirculação, que é a mesma glicose que fez a esclerose lá, é a glicose em excesso que faz a esclerose das veias pequenas, né? Das pequenas veias. Exatamente. Acaba fechando, às vezes, fechando os vasos que são importantes para o corpo. Isso gera o quê? Gera tanto entupimento da circulação que o paciente, às vezes, começa a fazer roxeamento, ele fica com, a gente chama de cianose, mas é quando a extremidade fica gelada, fica roxa, às vezes fica até com manchinhas pretas, que é de falta de circulação na pele, o corpo não dá conta nem de manter a própria pele, né? E lesa nervo, que é o pior. Paciente diabético que fala, eu sinto minha perna queimar e doer o dia inteiro, 24 horas por dia. Eu não durmo à noite de tanta dor e queimação. Quem trata isso? É o vascular? É o vascular. E geralmente esse paciente anda muito até chegar no vascular. E eles sofrem muito até chegar no vascular. Porque não é uma coisa tão difundida. Como a doença de veia é o mais comum, é o que o pessoal ouve mais falar, né? Eles não conhecem tantas outras. Então, o diabético, aquelas feridas que acabam abrindo, quem tem que tratar é o vascular. Mas é muito importante também para o paciente diabético tratar a causa principal, né? Controle o diabetes, que as complicações vão diminuir, né? Eu falo diabetes, pé diabético, que é o que geralmente... A gente chama isso tudo, esses machucados de diabético, que é o que as pessoas têm medo, né? Que vira amputação. Eles chegam para mim e falam assim, eu morro de medo de ter amputação. Eu falo, eu também. Porque começou a fazer amputação... Vai só subindo. Sabe que a chance de um paciente que já amputar de novo é maior. Mas eu bato sempre nessa tecla. Eu falo, não existe tratamento milagroso. Se não fizer controle do diabetes, se não perder peso, não controlar a glicemia, não melhora. E a parte dos pacientes que são tabagistas? Então, cigarro é o grande inimigo do vascular. O vascular pega muito no pé de paciente que fuma. E eles chegam muito na gente, porque tem tudo a ver com as nossas doenças, né? As doenças mais comuns dos tabagistas. Uma delas que a gente já comentou é a trombose. O paciente tabagista faz trombose com uma frequência muito maior do que o paciente que não fuma. E outra trombose que não é tão conhecida, o pessoal tem muito medo de trombose de veia. Só que aí aqueles outros vasos que a gente falou, que é os vasos que levam sangue, eles também trombosam, eles também entopem. E esses vasos, eles entopem por outros motivos. Que também tem tudo a ver com o hábito de vida, que geralmente o cardiologista pega no pé, né? Fazer controle de alimentação, perder peso, colesterol, glicose, pressão, parar de fumar. Esse tipo de doença das artérias, assim, as artérias do corpo, elas são muito parecidas todas. E quando tem doença em uma, a gente suspeita, que a gente sabe que é muito comum ter em outra também. Então, o paciente chega lá para mim e fala assim, olha, eu já tive infarto, eu já tenho entupimento da artéria do pescoço, que o cardiologista já falou, e a minha perna está doendo muito. Aí você vai ver a perna da pessoa, não tem quase nada de circulação. Perna roxa, gelada, fria, ferida, dói muito.
esses pacientes, eles são também pacientes assistidos pelo vascular, e o tratamento dessa doença, de falta de essa que é a famosa falta de circulação. Os pacientes de varizes, eles falam, eu acho que eu tenho falta de circulação. Mas a falta de circulação, para nós, é essa doença arterial, né? É o entupimento, acaba acumulando cálcio, colesterol, tudo aquilo que a gente vê, que a gente tem medo, hoje em dia com a alimentação que todo mundo já sabe, de entupir. É essa circulação que entope. E esses pacientes são os que mais sofrem, porque é o que dá muita dor. E o tratamento dessas doenças ele é mais difícil, porque envolve hábito de vida, parar de fumar. A pessoa fala assim, eu fumo há 40 anos. Aí eu falo, não, vai ter que parar de fumar agora, porque senão a perna está em risco. Essa falta de circulação, ela é uma doença que eu quero que o corpo crie vasos, porque o sangue está chegando escorrendo. Eu brinco, geralmente, dependendo do tipo de entupimento, o sangue escorre para os pés. E quando o paciente caminha, a mesma mensagem que ele recebe quando o paciente tem pressão alta nas veias e o corpo pensa assim, vou desaguar para varizes. Uhum. Quando falta circulação, o paciente está andando, está pedindo sangue. O corpo pensa o quê? Vou criar mais vaso. Sangue. Vou criar vaso para mandar sangue. Ele manda, mais ou menos, mas ajuda. Então, assim... Eu já vi pacientes com insuficiência, isso é o famoso insuficiência arterial crônica, né? Que é aquele paciente que não tem um bloqueio total da artéria, né? Porque se tem um bloqueio total da artéria, tem que desobstruir na hora, né? Igual quando você tem um infarto. O infarto é um bloqueio de uma artéria do coração, que é a coronária. Então, você mata aquela parte do coração. Então, quando ele tem um bloqueio total de algum outro tipo de artéria, realmente vai ter que operar na hora. Agora, quando eu bloqueio devagarzinho, né? Igual tem um bloqueio aqui na carótida, igual tem um bloqueio ali na perna, que é causado por uma doença que é mais crônica, né? Tipo, um aumento de colesterol, até a parte da diabetes, tudo isso que a gente vê num paciente que eu chamo de síndrome metabólica, um cara que tem tudo, né? A gente tem tudo. Eu te falo, síndrome metabólica atinge todo mundo. Tem tudo, né? Então, às vezes o cara nem é tão obeso, mas come muito mal, não pratica exercício físico. Então, é o que eu mais vejo no consultório também. Tem insulina alta, colesterol alto, triglicerídeos alto, VHS alto, hemocisteína alta. Tudo que é possível ter de reação inflamatória sistêmica, ele tem. E esse cara realmente tem essas doenças arteriais e venosas juntos, né? Que ele, como é uma inflamação no corpo todo, ele pode ter mista, né? E aí, esses pacientes, assim, o que eu acho importante a gente deixar claro, pessoal? Quando que a gente tem que pensar mesmo que tem falta de circulação? Que as pessoas, todas têm medo de ter falta de circulação. O grande medo das pessoas que chegam no consultório é isso. Elas falam, eu acho que eu tenho má circulação. Mas essa má circulação mesmo que é aqui mais nos preocupa, claro que doença venosa me preocupa, tem que tratar. Mas essa doença, existe um risco maior ali. As consequências de uma doença arterial da falta de circulação ela é maior, elas são mais graves do que das varizes, né? Uhum. Então, assim, o que tem que ficar atento? O dedo tá ficando roxo, o pé tá ficando pálido, chega no inverno a perna dói mais, tá caminhando, tá tendo que parar, caminha, para, descansa, porque dá uma fisgada muito forte na panturrilha. Tá com esse tipo de sensação? Tem que passar no vascular, tem que ficar atento, porque tem que investigar se realmente não tem alguma coisa ali entupida e pensar nas possibilidades, né? Como que tem que tratar isso daí. E linfedema? Ou lipedema? Hoje você trata também no consultório essas pessoas que têm o pé inchado ou a perna inchada ali? Porque acho que você citou que isso pode ser uma causa de uma insuficiência venosa, mas é sempre só isso ou tem alguma outra causa? Isso é uma queixa extremamente comum. E, geralmente, os pacientes que têm linfedema... Linfedema, na verdade, é um inchaço... O pessoal entender, né? É um inchaço por conta dos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, eles carregam célula de defesa, líquido, eles carregam várias coisas. Tanto que eles desaguam. Para ficar fácil de entender, quando a gente tem dor de garganta, a gente sente várias pelotinhas no pescoço, né? A gente sente os gânglios. O pessoal popularmente chama de íngua, né? Uhum. As ínguas, elas são como se fossem centros de vasos linfáticos. Então, assim, todos aqueles linfáticos são vasos fininhos que a gente nem vê. Eles não são como as veias que a gente vê, né? Pela pele e tudo mais. Só que esses linfáticos são importantes. Se eles são lesados por N motivos, assim, às vezes tem uma infecção de pele, às vezes machucou a perna, às vezes um bicho mordeu. Nisso, às vezes faz pequenas infecções que a pessoa nem dá muita importância e nisso lesa linfático. E a pessoa começa a ficar com aquela perna inchada. Aí tá com a perna inchada, tá com a perna inchada. E chega a casos que é tão grave que popularmente a gente ainda ouve falar.
Medicamente, a gente não fala muito, não fala mais, né? Porque acabou virando um termo pejorativo, né? Elefantise. Mas a gente ainda ouve os pacientes falando. Ah, a pessoa tem elefantise. Linfedema, na sua forma mais grave, é elefantise. Mas tem formas leves também, que é aquele inchaço que a pessoa sempre tem inchada. Aí, o que eles pensam? Ah, eu vou no cardiologista porque acho que a perna tá inchada do coração. Eu vou dar um diurético. Tá inchada do coração ou do rim. Às vezes é inchada do coração ou do rim, às vezes é. Mas o mais comum é a gente ver pacientes que estão rodando aí, tentando, tomando diurético, tomando dose alta de furosemida e o inchaço não melhora, não some o inchaço. Então, nesses casos, minha perna sempre é inchada. Duas coisas que as pessoas pensam. Ou é de alguma causa orgânica, ou é trombose. Trombose incha a perna também? Também incha. Mas tem dor, a gente né? também Diferente, trata, né? É um pouquinho diferente. Agora, o linfedema, ele tem tratamento e ele melhora, porque dá muito sintoma. Além de ser muito incômodo, os pacientes que têm linfedema, eles ficam numa questão muito complexa com a perna, porque é uma perna inchada e todo mundo repara. A pessoa olha a perna, a pessoa chega com linfedema, todo mundo já olha a perna. Todo mundo já olha a perna. E a pessoa fica meio desiludida, porque ela vai dar o quê? Diurético. Porque dificilmente eles chegam no vascular. E tem tratamento, melhora, desincha a perna, melhora a qualidade de vida, para de ter alteração na pele, para de infectar a pele. Então, é uma doença que eu acho que ela não é tão divulgada, mas é uma das doenças mais comuns que o vascular trata. E melhora a qualidade de vida desses pacientes, assim, absurdamente. Tem paciente que quase não anda de tanto inchaço na perna. E, imagina, um paciente jovem. Eu pego pacientes novas que têm linfedema. Primeiro que não botam uma roupa mais curta, uma saia, um short, uma bermuda, uma calça curta. Porque fica com vergonha de mostrar as pernas. E segundo, porque não consegue caminhar. Limita muito a vida dos pacientes. Assim, linfedema eu acho que é uma doença pouco comentada. A pessoa não fala muito e a pessoa não sabe diagnosticar ou tratar. Então, assim, minha perna tá ficando inchada. Minha perna é sempre inchada. Passa com vascular. Tem que ser avaliado. Porque pode ser linfedema? Pode. E tem tratamento? Tem. Não precisa operar, o tratamento é um pouquinho mais fácil. Mas a gente fala tanto, né? Operar, tem que operar varizes, tem que operar não sei o quê. Tem muita coisa que é operável, que é cirúrgica. Linfedema não é e trata bem. Agora, outra que também é menos conhecida ainda que linfedema, é o que você comentou, que é o lipedema. O lipedema, o pessoal confunde muito, né? Lipedema, assim, ele é um acúmulo não muito, né? Ele é um acúmulo anormal de gordura que o paciente faz. Geralmente faz nas coxas, faz aqui no braço. E o pessoal acha que é só por causa da obesidade. A obesidade é o que mais alimenta? Mas não é só isso. Então, assim, é uma doença vascular. Que o pessoal fala assim, é porque eu tô gordinho. Mas não é só isso, né? Faz parte do tratamento, assim, como você mesmo viu, perder peso. Você vê, com certeza, no seu consultório todos os dias, né? Os pacientes que perdem peso. Mas é uma doença vascular que tem como melhorar. Aqui é uma gordura, né? Uma gordura diferente de uma gordura normal. É uma gordura mais inflamada, uma gordura mais crônica. E geralmente, mesmo quando a paciente já emagrece, já está mais magra, ela é uma gordura que persiste, né? Eu tenho muita dificuldade de tratar, até porque o que é necessário para fazer, né? Fora realmente medicações, precisa, eu sempre friso muito em paciente ganhar massa muscular membro inferior para ajudar, né? Porque se você não ganhar massa membro inferior, você não vai ter como fazer uma melhora daquela lipossubstituição que tem ali, né? Então, você tem que tirar aquela gordura de alguma forma, né? Sim. Então, com massa muscular de mais perto, fica mais fácil pela termogênese da massa, e etc. Então, e você tem um efeito anti-inflamatório. Então, as pessoas tem grande dificuldade de aceitar isso aí, né? Porque eu falo assim, tem que fazer musculação. Não querem me ver porque eu vou falar que eu vou falar isso. Mas, cara, se não fizer treino de força, talvez não vai melhorar mesmo, né? Mas lipedema é um grande desafio, assim. Sim. É uma doença subdiagnosticada. O pessoal geralmente chega e fala isso, é porque eu sou gordinho. Não é. É uma gordura anormal. A gente vê. Parece uma celulite, mas não é uma celulite, é diferente. Às vezes o paciente está magro e tem aquele acúmulo ali naquele lugarzinho. É muito comum a gente ver em coxa, né? Coxa, eu acho que é o lugar mais chamativo. E é uma coisa que gera um problema de autoestima grande, mas, além disso, muita dor. O paciente tem dor de toque. As pacientes, elas me falam nesses termos, eu acho que... É a inflamação. Eu acho que é muito bom, assim, da pessoa entender a dor. Ela fala assim, parece que é uma dor na carne.
dor de lipedema é uma dor de toque, é uma sensibilidade exagerada que é tudo inflamado. E são células de gordura. Assim, tem que murchar a célula de gordura? Tem que murchar a célula de gordura. Compressão ajuda? Ajuda. Tem alguns tratamentos, mas aí não é um desafio. Também não se opera lipedema, né? Tudo que já tentaram remover cirurgicamente aquela região, não funciona. E aí lesa linfático e acaba sendo mais prejudicial do que benéfico. É um tratamento complicado, mas eu acho que se bem diagnosticado e bem acompanhada, né, com um tratamento multidisciplinar, eu acho que faz muito sentido, assim, o tratamento faz muito sentido, dá para melhorar muito. Só que a pessoa também tem que estar disposta a fazer a parte dela. Com certeza. Pensando agora em pessoas relacionadas a mais a minha parte da área de treinos, etc. Quais são os principais alterações vasculares que tem assim um atleta? Assim, quais são as principais doenças? Assim, vasinho na perna pode acontecer no atleta também? Pode. O atleta, ele acaba, assim, dependendo do tipo de exercício físico. Claro que geralmente tem uma tendência genética associada, que é aquilo que a gente falou. Muitos têm tendência genética já fala assim, poxa, mas a minha musculatura é tão forte, eu já estou agindo aqui nessa parte e eu ainda continuo fazendo vaso. Às vezes ele tem tendência genética de fazer vaso. E alguns tipos de esporte, eles predispõem a doenças vasculares. Por exemplo, paciente que ele faz muito treino de força, ele faz uma musculação com quantidades grandes de peso, que acaba aumentando muito a pressão intraabdominal. Isso acaba aumentando a pressão também que deságua as pernas. É o mesmo raciocínio daquilo que a gente comentou. O mecanismo é o mesmo, né? Então, acaba surgindo, acaba desaguando, pode fazer vasos mais grossos na perna. Mas o que eu acho importante de falar é que o paciente que ele se exercita bastante, os atletas mesmo, não são todos os vasos de atleta que são vasos doentes. O pessoal começa a fazer exercício, os vasos crescem. A demanda do corpo que está fazendo exercício, ela é maior. O corpo, quando a gente se exercita, ele está circulando mais sangue. Por isso que a gente fica vermelho, os vasos do rosto de lado. Então, pensa nos vasos grossos das pernas, que é aquela grande bomba muscular que a gente tem. Eles estão enormes, eles carregam 5 vezes mais sangue do que quando está em repouso. Então, pensa, para o corpo conseguir carregar 5 vezes mais sangue, uma musculatura que está crescendo, que está pedindo, que está demandando, ele também cresce, os vasos crescem. E vasos normais. Então, assim, como que eu sei se o vaso é normal ou não? Os vasos anormais, a gente comentou, eles são tortuosos, eles são dilatados, eles são diferentes. Não tem a válvula, né? Não tem a válvula funcionando, a gente faz o ultrassom, faz o Doppler, testa essas válvulas, fala, será que essas vezes estão boas ou não? A gente faz o ultrassom e consegue saber, a gente consegue ter essa resposta. Esses pacientes, eles fazem doença, os que fazem treinos com muita quantidade de peso. Outros pacientes que fazem doença vascular, assim, não é tão comum, mas eles fazem. Pacientes que sofrem muitos traumas de repetição. Por exemplo, exercício que tem muito choque. Paciente que joga rugby, basquete, essas coisas que a pessoa se choca mesmo, futebol. Exercícios que os pacientes sofrem muita pancada, pode fazer... de pé também, né? Fica muito tempo de pé também. Por exemplo, remada também. Pacientes, a gente pensa muito nas pernas, mas paciente que faz remo, poxa vida, ele está demandando uma coisa absurda para o membro superior. Então, às vezes, eles fazem lesão vascular, pode ter exercício exagerado de membro superior. Isso é uma coisa legal para falar até para quem quer começar a fazer exercício, né? Fazer esforço muscular de superior muito rapidamente e com uma carga muito intensa, paciente que tem predisposição pode fazer até uma flebite, até uma trombose. Então, tudo tem que ser com orientação. Sei que o pessoal chega lá no seu consultório e fala assim, quero ser o atleta amanhã. E não é bem assim, né? Tem que ter um pouquinho de paciência. Mas eu acho que com o advento ali da medicina esportiva, a cada dia que passa, as pessoas estão procurando mesmo que seja para começar, né? Eu falo que a gente atende 5 tipos de pacientes, né? O primeiro é o cara que não faz nada, que quer começar, né? Segundo é aquele cara que já faz alguma coisa, mas quer melhorar um pouquinho, então já faz uma atividade física 2, 3 vezes por semana, mas já não, eu quero vir porque eu quero melhorar um pouquinho, performance e tal. Depois já tem aquele cara que já é regular, que já faz há muito tempo, que já quer melhorar um pouco do físico, né? Então já é um cara mais intermediário. E geralmente esse cara intermediário, ele passa por cara que é o quarto, que já pensa muito mais na estética, ou mais na performance esportiva mesmo, que já pratica esporte todo dia e tal. E depois tem um atleta, né? Então, acho que independente de onde você esteja, acho que a medicina do esporte pode
te auxiliar um ponto, né? Seja na prevenção de uma possível doença, né? Em uma primeira anamnese para entender se você tem alguma patologia que te impeça de fazer alguma doença, né? No caso que você falou de pessoas que fazem um exercício físico de membro inferior, membro superior mais intenso, pode ser que ele tenha aquele desfiladeiro, né? Que é uma doença óssea ali, né? Que muda a composição do vaso, né? Existe uma doença que se chama trombose induzida por esforço. Pensa, o paciente fala assim, poxa, agora eu vou ter uma vida saudável. Geralmente tem a ver com o paciente jovem, até os 30 anos. Ele fala, poxa, vou ter uma vida saudável, vou começar a malhar. E se empolga, começa a malhar, começa a pegar muita carga. Ele não sabe que ele tem solo cervical, não sabe que tem desfiladeiro, não sabe que tem a musculatura. Às vezes a musculatura faz uma contratura normal. Se o paciente tem essa predisposição e ele não sabe, ele faz uma trombose de membro superior. Então, assim, o que eu bato na tecla é igualzinho em relação ao hormônio. Tenha orientação. Poxa, hoje em dia a gente tem tanta informação, a gente tem tanto acesso às coisas, né? Faça as coisas com orientação. Porque isso previne quem tem, eu sou azarado, mas eu tenho predisposição. Então, assim, se cuide, porque vai que você é essa pessoa que está ali na exceção da exceção, né? Mas essa é uma exceção. Mas esses pacientes que fazem muito esforço, eles têm mais tendência a fazer doença vascular tipo flebite. Tomar muita pancada, tá fazendo um esforço muito exagerado. Poxa, mas eu sou atleta olímpico, eu sou competidor, a minha categoria é remo. Vai ter que fazer o exercício. Que aí, na verdade, assim, tem algumas pessoas, né, dependendo do tipo de esporte, ou se o cara é um atleta, ele acha que ter alguma doença relacionada ao esporte, para ele, tudo bem, entendeu? Ele se abdica de algum pouco de saúde pro esporte, porque o esporte nem sempre, 100% das vezes, é saúde, né? Sim. Claro, a gente entrou em discussão isso algumas vezes, que fala assim, a gente trouxe aqui a melhor atleta de CrossFit do Brasil, e a gente debateu, esporte não é saúde. Tá bom, mas será que ela que faz exames com frequência, tem fisiologista, tem nutricionista, tem 2 educadores físicos que acompanham, tem uma equipe por trás, fisioterapeuta, será que ela tem mais ou menos saúde que uma pessoa que trabalha o dia inteiro, 12 horas sentado e faz exercício físico uma vez ao dia? E come besteira. Então, assim, é claro que ela está sujeita, eu falo assim, quando você vai fazer um exercício físico com maior intensidade, você está se colocando num risco, né? Tipo, eu vou fazer um agachamento. Se eu colocar um agachamento com 30 quilos de cada lado, eu vou fazer de forma tranquila. Se eu colocar 100 quilos de cada lado, eu já sei que eu estou me arriscando. Aí quem vai escolher o volume do treino, o tipo de risco que vai ter ou não, se você está preparado ou não para ter aquele risco, aí acho que tem que ser o time, entendeu? Se tiver um educador físico ali, todo mundo está começando a falar, cara, vai ficar fácil, mas não sobe carga superior a 10% por semana. Faz mais lá. Igual essa questão de... A gente nem falou disso ainda, mas eu acho que é legal para entrar nesse assunto. Paciente que já tem doença venosa avançada. Tem varizes grossas, já tem a doença ali mais avançada. Posso fazer exercício? Pode com orientação. Posso malhar? Posso pegar peso? Pode, mas tudo tem que ter orientação. Não é contraindicação, mas a gente sabe que tem a ver com a fisiologia da doença da pessoa. A gente sabe que aquilo vai piorar, a tendência a piorar a doença. Então, tem algumas estratégias que a gente usa personificadas para esses pacientes. Deixa ela ganhar um pouco de condicionamento físico, né? Vamos trabalhar algum outro tipo de exercício, né? Cada um tem uma limitação. O exercício físico tá para todo mundo, né? Com certeza. Dá para fazer de outras formas. E na parte vascular, assim, o que eles muito me perguntam é isso. Falam assim, se eu fizer exercício, vai aumentar a quantidade de veia? Vai aumentar varizes? Não necessariamente. Tirando esses exercícios que a gente já pontuou, que são exercícios de muita carga, exercícios que tem ali um esforço maior, tem um traumatismo direto ali nas veias superficiais, que pode rompê-las, que pode flebitar, que pode fazer isso. Tirando isso, qualquer exercício físico que seja constante, assim, exercícios que estimulem a musculatura da perna a se desenvolver, eles são muito benéficos para a saúde vascular. E até os pacientes que têm a limitação articular, por exemplo. Mas eu tenho desgaste, eu não posso fazer exercício com sobrecarga. Posso fazer exercício na água, melhora a saúde vascular? Melhora demais. Inclusive, natação, o paciente fica na horizontal, que diminui muito. Além da ação ali da cardíaco, água, né? melhora tudo. Então, exercício físico tem tudo a ver com saúde vascular. Esse ano, acabou de ter, no início do ano,
campanha da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular estimulando exercício físico. Eles fizeram uma campanha na rede social, que eles fizeram uma hashtag que um vascular ia marcando o outro e todo mundo fazendo exercício para estimular, para falar assim, gente, se conscientizem, faz parte de saúde vascular exercício físico. Faz parte da saúde, né? As pessoas têm que se conscientizar disso. Melhora muito a saúde vascular. Não tenham medo de falar assim, aumentou os vasinhos. Uma coisa que é muito interessante são os pacientes que eles são obesos, e os obesos a gente sabe que eles têm essa maior pressão venosa, e se eles têm tendência genética, eles têm veias doentes, né? Só que eles têm uma camada de gordura ali entre a pele e os vasos mais grossa. Maior, exatamente. Então, eles emagrecem, eles falam, Aparece, poxa, né? Emagreci e enchi de vaso. Eu já vi acontecer isso algumas vezes. Já. Não necessariamente. Os vasos, eles estavam ali, às vezes. Provavelmente, eles já estavam. E aí, a perda de mais peso aparente. só fez ele ficar mais evidente. Que é o que acontece com muito atleta. Às vezes aumentam, mas elas também ficam mais superficiais. Então, elas ficam mais aparentes do que elas eram antes, quando a gente tinha camada de gordura maior. Mas faz parte de saúde vascular. Tem tudo a ver exercício físico, tanto para doença venosa como para doença arterial. E para diabético também. Paciente que é diabético, exercício físico tem que caminhar junto com dieta, né? Para fazer controle da glicemia e prevenir todas aquelas complicações que a gente já falou. E uma coisa que é legal, que está muito em alta agora, que a gente vê até paciente que não tem doença venosa fazendo uso de meia de compressão. É a minha grande briga com os pacientes no consultório que tem doença venosa, né? Eu quero que use meia, ninguém quer usar meia. Mas a relação da meia agora com exercício, ela está ficando bem estabelecida. Desde 2003 já tem estudo assim, testando. O pessoal estava começando a usar meia elástica para fazer exercício físico e falando assim, nossa, eu sinto melhor. Aí eles começaram a estudar e falaram assim, melhora o desempenho? Essa era a grande pergunta. E, assim, pelos testes que eles faziam assim, de dosagem, ainda não tem grandes estudos que saíram. Já tem estudos, assim, que falam nesse sentido, que melhora a performance e que melhora a fadiga. O paciente, assim, a gente vê que, assim, quantidade de lactato até que não muda muito, a quantidade de oxigênio... É mais a percepção mesmo, né? Mais a percepção. O paciente, ele tolera mais, ele consegue fazer exercício. E, claro, assim, o paciente já tem varizes. Tá com a meia ali... Vai melhorar, claro, né? A veia tá apertadinha, tá bonitinho, carregando sangue. Facilita muito. Então, assim, pode e deve fazer exercício usando meio de compressão. Quem tem doença, óbvio que sim. E paciente que não tem doença também, vale a experiência. Vou começar a usar, vou usar e vou te contar se vai melhorar minha performance ou não. Eu comprei um canelito pra começar a fazer exercício. Você não tá fazendo exercício, Lu? Eu tô fazendo exercício, mas eu não usava você começou a usar meia. de compressão, né? Comprei canelito pra fazer o teste agora. Legal, vamos fazer junto. Vamos ver se a gente consegue ter uma melhora. Lu, acho que adorei o papo, acho que eu aprendi bastante. Eu espero que todo mundo de casa tenha aprendido também. Quer deixar um último recadinho pro pessoal de casa? Eu espero que tenha ficado claro para as pessoas, né? Que, assim, cirurgia vascular, o que todo mundo conhece é sobre varizes. O pessoal tem uma ideia muito, muito direcionada, né, sobre as doenças, mas é muito mais que isso. Isso que eu queria trazer aqui para o pessoal saber que existem, que tem muitas doenças, que tem muito tratamento, que não é só aquilo que já ouvi falar, que na vascular o que eu sinto é muito isso, né? O pessoal traz aquela cultura mais antiga que... eu ouvi falar quem faz. Eu ouvi falar, não sei o quê e tal. Então, assim, muita coisa mudou. Tem coisa muito boa, tem coisa muito nova. E, na dúvida, tem que passar com vascular, tem que fazer rastreio de saúde vascular. Não é bobeira, assim, nem que seja questão estética. A questão estética é importante. Isso já está caindo por terra também. Eu não posso malhar para ter um corpo bonito? Posso. Não posso tirar as varizes porque elas me incomodam esteticamente, porque elas são feias? Não posso tirar as varizes porque me incomodam? Com certeza. E isso é o que está mudando também na vascular. Antigamente, o vascular que focava nesse tipo de tratamento, ele era recriminado. A gente vê os vasculares mais velhos que começaram ali a flebroestética melhorar as técnicas. Nossa, eles eram... Estética é saúde, né? Eles eram deixados de lado. E hoje em dia isso já mudou. Assim, tá na dúvida, tá com dor na perna, tá com tudo. Vale a pena investigar. O cirurgião vascular tá aí para justamente identificar e tratar essas doenças. E Lu, onde você atende? Onde o pessoal consegue te encontrar nas redes? Fala um pouquinho para eles aí. Eu atendo aqui em Jundiaí, na Vicência, trabalho aqui uma vez por semana e eu tenho consultório em São Paulo. Então, eu atendo em São Paulo também e aqui em Jundiaí.
Na clínica, eu já faço ultrassom e faço aplicação, alguns procedimentos que faço no consultório, todos eu consigo fazer pela clínica. E em relação à cirurgia, eu também opero aqui em Jundiaí. Tem pacientes que eu opero aqui. E é super tranquilo de operar. Eu tal dia, opera e vai embora. Hoje em dia não fica muito tempo internada. O pessoal que quiser te encontrar nas redes sociais... Então... Ainda não tá nas redes? Estamos trabalhando. Tá bom. Quando sair o podcast, com certeza a gente vai deixar embaixo. Combinado. Tá bom. Pessoal, obrigado. Obrigado por terem chegado até o final desse podcast. Foi muito enriquecedor para mim em termos de conteúdo. Espero ter ajudado bastante pessoas aí, porque também foi uma informação muito importante que eu recebi. E para você que está acompanhando a gente, espere o próximo episódio. Tenho certeza que a gente vai trazer mais um convidado aqui que vai trazer grandes experiências para vocês. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.